Bem-vindos a mais um Granja Newscast, patrocínio da Gold Star Patentes e Marcas. Obrigado pela sua presença. Hoje nós estamos com o Dr. José Antônio de Carvalho, advogado, especialista em direito do trabalho, uma pessoa que me foi apresentada há muito tempo atrás por um grande amigo dos dois. E o Dr. José Antônio, logo de partida, foi encarregado de livrar uma pessoa muito querida, uma pessoa muito próxima a mim, de um problema. A pessoa acabou se vinculando a uma entidade e, de repente, tinha lá uma ação que poderia custar alguma coisa em torno de 12 milhões de reais. Era o que o Ministério Público pedia, não sei se ele está lembrado, e o doutor José Antônio brilhantemente conseguiu fazer um acordo por 10 ou 12 mil reais na época. Um trabalho magnífico, um trabalho técnico, preciso, e não é porque ele caiu na graça, não, porque ele convenceu tecnicamente o Ministério Público que aquilo não era certo, que aquela pessoa não tinha cometido nenhum tipo de ato ilegal. Então, doutor José Antônio, primeiro, hoje, mais uma vez, e agora de público, muito obrigado. Paulo, primeiramente é um prazer estar aqui. Eu sou advogado, milito há 31 anos e atuo na área de direito do trabalho. Eu tenho uma equipe empenhada em me auxiliar, já que as demandas na área trabalhista é um volume muito grande e necessitamos de pessoas especializadas. No caso, hoje, infelizmente ou felizmente, nem todos os colegas de profissão acompanham atentamente as mudanças que existem na nossa legislação. O direito do trabalho ele surgiu em 1943, quando foi regulamentada a consolidação das leis do trabalho. No decorrer desse período, foram várias as mudanças que passaram, tanto a CLT como as legislações que vieram a complementar. Em 1988, surgiu a Constituição Federal, que nos artigos 7º e 8º trouxeram cláusulas pétreas para o direito do trabalho, ou seja, vieram a complementar a legislação trabalhista. Recentemente, nós passamos por algumas mudanças, isso não tão recente, quando me reporto a ser recente, porque estou há mais de 30 anos, e em 2017 veio a reforma trabalhista que fez diversas mudanças na legislação trabalhista. E até recentemente e até hoje, muitos advogados empenhados nesta área não acompanham a legislação. Para isso, nós tivemos que fazer as alterações, participar de cursos e estar preparados para o dia a dia do direito do trabalho, que muitas pessoas pensam e até criticam a justiça do trabalho. Sim. O que existe, na verdade, na justiça do trabalho são empresários que não estão acompanhando a legislação, não têm um bom suporte, seja do contador, seja dos advogados, e um outro vício que é muito comum no empresariado brasileiro. Não contratam um suporte jurídico para dar a ele todo o amparo para o crescimento da empresa sem riscos. Bom, resumindo o que você falou, e vai de encontro a uma coisa que eu digo há muitos anos, há cerca de 30 anos, é que, e eu fui, às vezes, em algumas ocasiões eu fui criticado, porque falavam que essa minha opinião, ela é complicada do ponto de vista social, porque
há 50 anos atrás, 40 anos atrás, uma família bem posta, né, queria ter um filho padre, um filho advogado ou médico, e quando tinha, ou juiz, né? E esse filho juiz, né, se chegasse a carreira, ele ia estudar direito, ia fazer uma pós-graduação, ia fazer um mestrado, ia estudar fora, ia voltar. E era uma pessoa que não precisava, ela já tinha de família os recursos financeiros para ter uma boa vida. Mas ele encarava aquilo como um desafio para si mesmo e ele precisava provar para a sociedade que era competente, né, para trazer orgulho para a família e queria fazer bem para a sociedade. Ele queria julgar dentro do conceito mais puro possível de justiça, né? Depois nós tivemos aí que começa a crítica que veio para mim e falou, mas você está dizendo que as pessoas que vieram então depois, ou que vieram de uma classe menos favorecida, não são iguais a essas pessoas. Eu falei, não disse isso. É que alguns profissionais, tanto advogados como juízes, né, trouxeram consigo uma revolta social. E nós estamos numa profissão, assim como o médico está lá, ele não pode errar porque ele tem a vida do paciente na mão dele, nós não podemos errar porque nós temos a parte econômica, talvez a parte mais importante. Um funcionário às vezes trabalhou muito tempo numa empresa, ou trabalhou pouco tempo, mas ele trabalhou, ele tem direito àquele valor, aqueles direitos que ele tem, né, que às vezes não foram observados pelo empresário, não porque seja um mau empresário, porque não foi adequadamente instruído, né? Não estou falando aqui dos contadores, né? Você fala, mas o contador não me indicou. Sim, porque o contador faz contabilidade, o contador não é um especialista em direito do trabalho para dizer para o empresário, olha, você precisa tomar cuidado com isso, com aquilo, você precisa fazer isso aqui. O contador sabe como fazer o lançamento, mas qual lançamento fazer e como fazer é uma assessoria jurídica especializada que vai dizer para o empresário como é, né? E aí me criticavam que diz que eu estava fazendo uma comparação social. Não é isso. O que eu vejo hoje é o seguinte, se eu entendi o que você está dizendo, é que os advogados e talvez também os juízes, né, não tenham se aplicado ou se dedicado tanto quanto deveriam para produzir um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade indiscutível, né? Então, a Justiça do Trabalho, ela tinha uma expectativa por parte da sociedade, e hoje eu acho que essa sociedade, a Justiça do Trabalho evoluiu, se aperfeiçoou, tem uma imagem boa, né? Não que não tivesse antes, mas ela melhorou a imagem, mas faltou, talvez para esse conjunto aí, uma dedicação maior, né? Então, quando me perguntam, né, eu falo assim, eu tenho um caso trabalhista, eu falo, procure um advogado especializado em direito do trabalho. Mas o advogado, se há um problema criminal, vá procurar um criminalista. Se há um problema de marca, vá procurar um profissional de propriedade intelectual. Se há um problema de família, vá procurar alguém que saiba muito de direito de família, porque não é, o sujeito que é traumatologista não vai operar um coração, a mesma coisa no direito. É isso que você disse? Sim, Paulo, é muito complexo isso. Desde o início, quando você atende o cliente, seja ele o reclamante, como é nomeado o autor na Justiça do Trabalho, ou o reclamado, quando é empresa, e não necessariamente empresa, porque quando estamos falando de direito do trabalho, ele rege também a relação entre pessoas físicas
E, a título de exemplo, o empregado doméstico e o empregador doméstico. Então, é de extrema cautela quando você vai fazer esse atendimento, você analisar as minúcias, seja para ajuizar o processo, seja para fazer a defesa no processo. Por quê? A legislação trabalhista, ela não é somente a CLT, conforme muitos pensam que é. Não. A legislação trabalhista, ela tem a parte de legislação dos aeronautas, ela tem a legislação do empregado doméstico, o bancário que está dentro da própria CLT, mas ela vai muito além. Com os surgimentos dos sindicatos, vieram os chamados acordos coletivos do trabalho, convenção coletiva do trabalho. Um pouquinho adiante eu vou até esclarecer um outro ponto que muitos confundem. É muito comum não se saber o que é um acordo coletivo ou uma convenção coletiva do trabalho. Qual a diferença? O acordo coletivo do trabalho, ele é firmado entre a empresa e o sindicato. Tá. Um exemplo, a chamada PLR, que é a participação dos lucros da empresa. Você pode, como empresário, firmar um acordo coletivo com o sindicato de classe, estabelecendo metas. Ou, observando o absenteísmo, o funcionário que trabalhou sem faltas no ano, ele vai receber um valor de PLR. De 1 a 5 faltas, um outro valor. E assim menor, sucessivamente. Então, esse é o acordo coletivo que é firmado com a empresa com o sindicato de classe. Sim. E a outra opção? Ato contínuo, nós temos na CLT, no artigo 611, a Convenção Coletiva do Trabalho. O que é a Convenção Coletiva do Trabalho? A Convenção Coletiva do Trabalho é o acordo firmado entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Após se reunir em assembleias e havendo o consenso, eles vão lavrar o documento, que é a chamada Convenção Coletiva do Trabalho, onde se discutem diversos ou direitos e até mesmo obrigações do empregado. Sim. Nesse caso, após se firmar esse documento, ele é levado a registro no Ministério do Trabalho do Emprego e passa a reger esta relação existente entre os empregados e a empresa. Vejam bem, então nós já passamos pela Constituição Federal, a consolidação das leis do trabalho e entramos aqui na parte da convenção coletiva e do acordo coletivo. Aí muitos me perguntam, e além disso? Nós temos também o dissídio coletivo. O dissídio coletivo é o quê? É uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Quando os sindicatos, depois de esgotados todos os meios, não conseguem firmar uma convenção coletiva, porque houve ali um conflito de interesse qualificado e não se conseguiu, eles protocolam o dissídio coletivo. É um processo que tramita no Tribunal Regional, ele foge da primeira instância, não é o juiz singular que julga o dissídio coletivo. Ele vai para o tribunal e, depois de marcada audiência e tudo mais, vão proferir uma decisão estabelecendo ali as regras que passarão a reger naquele documento que é o dissídio coletivo do trabalho. Sim. Então, nós temos aí, então, 5, se eu contei direito, 5 aspectos
de altíssima complexidade, né? O que eu disse lá no começo é o seguinte, de que como é que um empresário vai conseguir gerenciar uma empresa da maneira correta, dirigir uma empresa da maneira correta, se ele não tiver alguém que possa informar a contabilidade e assessorar a direção da empresa para falar, peraí, deixa eu ver aqui como é que vocês estão fazendo. Esse funcionário aqui, qual é a função dele? É essa. Bom, deixa eu ver o que incide, ele ganha X, né? E o que incide sobre esse salário dele em função da atividade que ele pratica, dos riscos envolvidos eventualmente nessa atividade, e o que a lei, a convenção, o acordo, tudo isso vai impactar nesse salário. Então, se eu entendi direito o que você disse, e como eu estou dizendo aqui, você precisa de uma assessoria que veja isso para quando esse funcionário eventualmente se desligar da empresa ou for desligado, para que não haja um impacto violento para a empresa em razão de não ter obedecido não só esses pontos que você falou, como eventualmente uma jurisprudência que tenha sido fixada a partir de vários julgados. Então, é muito complexo. Pode ser um funcionário de uma empresa pequena, pode ser um funcionário de uma empresa que atua em vários países. O impacto é o mesmo. É preciso uma assessoria. Nós temos uma legislação complexa, temos um conjunto de normas complexo no Brasil que precisa desse acompanhamento. Ou estou errado? É isso, né? Perfeita a colocação. Eu creio até que é inversamente. Primeiro, o contador. O contador, ele precisa de ter conhecimento, pelo menos mínimo, da legislação. Algumas coisas fogem da competência dele. Não que ele não tenha conhecimento, às vezes até não tem, em decorrência das mudanças. Só que ele precisa de ter uma assessoria jurídica para, com base em toda a legislação, se analisar e dizer para ele, olha, você precisa de efetuar o pagamento disso e assim por diante. Porque muitas vezes eles não analisam detalhadamente tanto a parte de lei e a convenção coletiva e também não deixa... Mas eu vejo assim, o contador ele está ali para fazer os lançamentos contábeis da melhor maneira possível. Agora, como ele vai fazer o lançamento de um valor relativo a um direito do trabalhador, já não está no escopo dele ou do conhecimento dele, é de uma assessoria jurídica especializada em direito do trabalho que vai dizer para ele, olha, aqui você precisa lançar isso, porque senão isso vai acabar tendo um impacto na empresa na hora do desligamento desse funcionário. Perfeito. Só que a maioria dos empresários não faz. Infelizmente. Não é raro você receber processos fundamentados em convenção coletiva ou mesmo na lei e que o contador não tinha conhecimento daquilo e, consequentemente, ele não orientou a empresa e, às vezes, isso é uma cadeia, porque, às vezes, pode perdurar por 3, 4, 5 anos. 5 anos para trás, não, porque prescreveu. Eu lembrei Só um caso que aqui. Acumula. E você fez uma colocação aí muito bem feita, que pode ser para o pequeno ou para o grande. Sim. Para o pequeno é pior ainda, porque isso muitas vezes pode ser até, em determinados casos, até determinante por fechamento da empresa. Ele ficar impossibilitado de exercer os atos de comércio em decorrência de uma má administração. Má administração, porque isso é administração. Pode-se verificar que, eu costumo dizer que 100% dos empresários, seja ele empresa individual, como uma multinacional com centenas ou milhares de empregados, todos eles têm contador. Na parte de assessoria jurídica, eu diria para você que 90% ainda não faz
esse tipo de trabalho, isso não é preventivo. Preventivo. Isso. E 90% não faz. Ele procura o advogado quando ele já está com a situação, com o processo, quando ele recebeu já a intimação do processo. Sim. E nesse caso você não tem, quando muito você minimiza. Há situações, existem situações que você ainda consegue resolver, solucionar aquilo, dar uma solução. Seja porque o processo foi mal conduzido, seja porque você, através de um acordo, consegue minimizar aquele risco. E quando não é possível, nesses casos, acaba tendo uma sentença, um acórdão que é desfavorável e muitas vezes costuma ficar caro. De um acordo, professor Antônio, isso acaba sendo para a empresa um impacto, né? Tem um impacto na parte financeira da empresa que poderia ter sido evitado. Se a empresa tivesse contratado uma assessoria especializada, isso eu digo para qualquer tipo de empresa. Pode ser um bar ou pode ser uma fábrica de equipamentos para bares e restaurantes. É como você disse, às vezes o resultado de uma ação para uma pequena empresa acaba causando o fechamento da empresa ou colocando ela numa situação econômico-financeira muito delicada que vai causar problemas durante anos, né? Sim. Ou já para uma empresa muito grande, né, vai causar impacto, mas não vai chegar nesse nível. A empresa sempre dá um jeito de pagar essa coisa. O impacto financeiro, econômico financeiro é muito menor. Como eu disse, a coisa é muito complexa. Como você estava dizendo, eu lembrei de um caso que eu e o Dr. José Antônio funcionamos juntos, né? E fica aqui o alerta, não é para essa, no caso era um trabalhador que tinha adquirido foi contaminado por HIV, isso há 20 ou 30 anos atrás, onde os tratamentos eram ainda pouco conhecidos, e ela, numa transfusão de sangue, acabou sendo contaminada pelo vírus. Bom, essa era uma moça, ela trabalhava nessa empresa, trabalhou lá durante 2 décadas e pouco, e foi dispensada, né? E o Dr. José Antônio fez um trabalho brilhante de pesquisa, demorou 6 meses para produzir a inicial, e que foi depois julgado, para economizar aqui, para fazer uma coisa mais breve, acabou dando ganho de causa um valor muito alto. Se fosse uma empresa pequena, tinha quebrado, não ia conseguir pagar, né? Como era uma empresa muito grande, conseguiu tudo mais. Agora, não é só, o que eu quero chamar a atenção é que não é só esse caso dessa doença, né? No caso dessa doença, o funcionário não poderia ter sido mandado embora, né? Aliás, portadores de HIV têm eles não podem ser dispensados a não ser por justa causa. É isso, doutor Antônio? Não, Paulo, não necessariamente. A dispensa discriminatória, conforme o nome diz, dispensa discriminatória. Existe o chamado poder potestativo do empregador. O que é o poder potestativo? Ele não tem que justificar porque eu o estou demitindo. Se ele acordar e estiver de bom humor, ele fala, olha, eu sonhei que o primeiro que eu visse, eu ia demiti-lo. E o primeiro que eu estou vendo é você, se estiver bom humor. Só que esse poder potestativo, em algumas situações, ele tem um limite. Ele tem um limite. Então, imagina você que um empregado com 20 anos de trabalho, de repente ele é acometido ou de câncer, ou de HIV, ou uma outra doença grave. Tá. Isso não está na legislação, isso é simulado. Sim. Nesse caso, principalmente... Explica para quem está nos assistindo, por favor, o que é simulado? Porque as pessoas... Simulado é quando existem decisões reiteradas, seja dos tribunais ou mesmo de um número muito grande de processos que chegam até o Tribunal Superior do Trabalho. A partir do momento que esse
processo chega no Tribunal Superior do Trabalho e tem um número muito grande de demandas, o tribunal cria a súmula. Súmula o quê? É um resumo de decisões reiteradas durante longos anos e que tiveram o mesmo tipo de julgamento. Ela está abaixo de lei, mas ela dá um parâmetro tanto para os juízes, um caminho, tanto para os juízes como para os operadores de direito. Em outras palavras, quer dizer, a súmula determina como determinado tipo de caso deverá ser julgado, quer dizer, quais os parâmetros que a decisão do juiz deve seguir para chegar numa decisão que seja menos que não conflitante conflitante com aquilo que já aconteceu. Sim. Tá. E então, esse foi o caso, voltando aí à situação que você reportou, esse foi justamente o caso da nossa cliente, que apesar de existir jurisprudência, inclusive súmulas, um juiz de primeira instância, ele entendeu que não era o caso e, consequentemente, julgou improcedente a ação. Manejamos o recurso, ele foi para o tribunal, em segunda instância, o tribunal reconheceu que realmente a despedida daquela empregada era discriminatória e determinou a reintegração da reclamante ao emprego. E a decisão foi mantida no Tribunal Superior do Trabalho porque já era uma decisão baseada em súmula, ou seja, súmula que amparou aquele direito da empregada que sofreu a demissão, o ato demissional e consequentemente determinou a reintegração dela com o pagamento de todos os salários desde a data da demissão, inclusive os outros benefícios que eram concedidos a todos os empregados. Sim. Então, até para uma empresa grande, é uma decisão que acaba impactando, não, financeiramente, muito. Impacta financeiramente muito. É muito comum, hoje, quando se fala do direito do trabalho, nós temos o ato das disposições constitucionais transitórias, que no artigo 10, ele trouxe a estabilidade à gestante. Não é raro haver o ato demissional. Muitas vezes a empregada não comunica. Quando o empregador toma ciência, é quando ela já ajuizou a ação. Quando a empregada comunica logo após ser demitida, estou grávida. Qual é o melhor caminho para o empresário nesse caso? Reintegra. Reintegra porque o teu custo será reduzido. Por quê? O ato das disposições constitucionais transitórias, ele dá à empregada gestante uma estabilidade desde a data da ciência da gravidez até 5 meses após o parto. Financeiramente falando, nós estamos estimando aproximadamente entre os salários, que são 9 meses de salário, mais os 5 meses, 14 meses, que é o período da... Mais os reflexos. Mais férias, 13º e outro, nós estamos falando em algo aproximado de 25 vezes o salário daquela empregada. Se o empregador opta por não reintegrar imediatamente a empregada, o custo é muito alto. Sim. E aí vem o detalhe. E quando ele não comunica, ele recebe imediatamente a ação e não comunica ao advogado, ou o advogado não lhe passa as devidas instruções. Reintegre, é melhor para você. A Justiça do Trabalho, ela até tem um entendimento que ela entende que não é lícito você receber o salário sem trabalhar.
não é lícito, ela entende. Todavia, existe hoje, não é protecionismo, porque é cláusula pétrea. Tanto é que até mesmo no contrato de experiência, hoje, a empregada gestante tem direito a essa estabilidade. Dos 9 meses, mais 5 9 meses. meses. Então tem que se tomar muito cuidado E se com isso. ela, por exemplo, fica comprovado depois que ela já estava grávida quando foi admitida? Nesse caso também gera estabilidade. O que a lei buscou proteger é o nascituro, Sim. não a mãe, mas o nascituro. Mas tem certos aspectos que mesmo sendo Controvertidos. advogados, são bastante discutíveis. Quer dizer, a pessoa fez um exame, comprou lá o teste na farmácia, viu que está grávida e arrumou um emprego para ter uma estabilidade durante 14 meses. Quer dizer, Paulo, do ponto de vista moral, isso não... Não é lícito, como Não, eles é entendem. lícito, Não, mas então, é moralmente... Moralmente reprovável. Sim. Moralmente reprovável. Tanto é que se houver prova dessa má-fé, eu entendo até que aplica-se a litigância por má-fé. Mas é muito difícil. Vai dizer, olha, eu não fiz o teste, eu consegui o emprego, fui lá, tinha uma placa, eu estava passando, pedi um emprego, me deram um emprego, aí na semana seguinte eu soube que estava grávida, né? E ela sabia antes, ninguém vai nunca conseguir provar isso. De jeito nenhum. Então o que busca a lei é a proteção. É a proteção do nascituro. E hoje é muito difícil, a justiça trabalha, infelizmente, com relação a esta parte da gravidez, do estado gravídico. Hoje, a jurisprudência majoritária é no sentido de que, mesmo que ela ajuize a ação, vários meses depois que ela deixou o emprego, que ainda assim é devido o pagamento dos salários e demais benefícios de todo esse período. Por isso a importância de você ter uma assessoria jurídica para, se você for colhido de surpresa, seja pela comunicação da empregada, olha, estou grávida, seja por um processo, se possível, faça a reintegração da empregada para reduzir esse custo que você teria. E, consequentemente, você ainda vai ter o trabalho dela, pelo menos até o período que anteceder a licença maternidade. Doutor Zentral, porque o senhor veja bem, a minha opinião pessoal, né? Sim. É legal, né? Sim. Mas é muito discutível, porque o que acontece? Essa situação eu vejo pelo ponto de vista do empresário. Aqui, nesse caso específico, nesse momento, eu estou olhando pelo lado dele, né? Quer dizer, ele está sujeito a esse tipo de risco e vários outros, né? E é isso que, na minha opinião, acaba afastando, né, do mercado e até do país determinadas empresas que poderiam trazer grandes oportunidades, milhares de empregos e que acabam se afastando daqui por causa desse excesso de proteção. Eu entendo, eu sou a favor da proteção do nascituro, eu sou a favor da proteção da mãe dessa criança, entendo os problemas sociais pelos quais... Mas é aquela coisa, ela acaba se prevalecendo, em alguns casos, não são todos, evidentemente, de uma situação que a lei dá uma proteção muito ampla, né, para não dizer exagerada, talvez. Sim. E aí acaba se aproveitando disso, e aí o empresário fala, bom, se é para me arriscar nesse nível, eu prefiro não Paulo, é uma situação tanto delicada de se falar. É muito delicado. Vejam bem o que traz a nossa Constituição Federal no artigo 1º. Homens e mulheres são iguais. Sim. Em direitos e obrigações. Sim. Ainda temos patamares muito distantes quando se fala do trabalho masculino e feminino. É difícil de se entender isso porque a mulher, ela
é diferente do homem em alguns aspectos e Sim, estou me físicos, reportando psicológicos. sim, a esta parte principalmente. Muitos ainda não contratam mais Por pessoas medo. do sexo feminino Sim. justamente por esse tipo de situação. Nas grandes empresas, não, porque hoje vem mudando muito, já é obrigatório, por exemplo, a contratação de pessoas com deficiência, mulheres e assim por diante. Sim. Tem um número mínimo de mulheres para se contratar. Porém, imagina você uma microempresa e que contrata 2 funcionárias. E uma delas precisa do gozo do período de salário maternidade, o auxílio maternidade. Muitas vezes, o empresário não tem como contratar outra. Sim. Por que ele não contrata? Ele não tem condições financeiras de estar cobrindo esse custo, porque ele tem que pagar o período de salário maternidade e, consequentemente, o salário da outra que ele contratar. Sim. É muito delicado falar nesse assunto, mas ainda existe. E a ausência daquela que está sob licença maternidade, ela acaba fazendo falta e a empresa não consegue faturar aquilo que faturaria pela ausência física dela, que não vai trabalhar e vai acabar não trazendo aquilo que ela traria em termos de faturamento. E não é só ausência física. E se for uma mão de obra um pouco mais especializada, que depende de um certo lapso temporal para você aprender? Sim. Muitas vezes você não vai conseguir exercer a função da empresa. Justamente. Ou se exercer, será com uma certa deficiência. Então é muito complexo se falar nisso, mas é a legislação, e a legislação ela buscou justamente amparar. Mas nesse caso específico, doutor José Antônio, o que o senhor aconselharia para esse microempresário? Microempresário, primeira coisa, infelizmente, ele terá que contratar alguém para substituir. Não, eu digo antes, né? Não depois que teve o problema, antes. Eu abri aqui uma microempresa, hoje tem a possibilidade de ocorrer isso, né, que o senhor disse, e aí eu sou o microempresário e falo, bom, eu vou abrir, o que eu faço? Se você estivesse no lugar dele ali, como você agiria para tentar evitar, eu sei que é impossível garantir, mas tentar evitar essa situação? Paulo, não tem como ser evitado. Primeiro, não. Existem algumas atividades que elas são inerentes à mulher. Muitas coisas, por mais que ainda alguns homens consigam efetuar aquele tipo de atividade, muitas atividades a mulher faz com uma qualidade muito superior. Um homem manicure, por exemplo, como é que vai arrumar? Você entendeu? Então essa situação, imagina, pelo menos eu creio que eu não tenha visto ainda um manicure. Isso hoje é muito comum em shopping center, você chegar e ter ali diversas manicure e pedicures. Se você analisar, 100% são mulheres. Sim. 100% são mulheres. Então, nessa situação, ele vai ter que, nesse período, ele contratar alguém, firmar um contrato de experiência por um período ali de 3 meses, ou dependendo até da situação, até um período maior, porque hoje existe essa possibilidade de você contratar, tá? Ou mesmo um contrato intermitente, que é o que muitos poucos empresários... O que é um contrato intermitente? Explica para os nossos... intermitente, ele foi inserido na legislação trabalhista com a reforma. Sim. Imagina você que você tenha um restaurante e o pico seria sexta, sábado e domingo. Tá. Você não tem necessidade de fazer a contratação de um funcionário em tempo integral para aquilo.
Você pode fazer o contrato de trabalho intermitente para ele prestar, ou seja, 2 dias ou 1 dia durante a semana. Sim. Isso está amparado pela CLT. Tem previsão legal para isso. Então, nesses casos, são hipóteses que a lei prevê e que, infelizmente, por desconhecimento, o empresário não faz uso desses métodos. Em restaurantes, por exemplo, que tem uma movimentação mais acentuada sexta e sábado, ele pode contratar os garçons. E aí você me pergunta, qual a diferença do contrato de trabalho normal para esse? A única diferença, uma das poucas. Primeiro, ele terá os benefícios proporcional, piso salarial proporcional, ele terá uma carga diária que evidentemente nunca você vai ter trabalho em horário extraordinário, porque são 2 dias ou 3 dias. Sim. Só que aí a única lacuna existente. Nesse caso desse empregado, você tem que avisar com antecedência de 24 horas para que ele possa dizer, eu posso ir Ou não posso ou ir. não posso ir. É a única lacuna que existe. Sim. Por quê? Ele pode ter mais de uma atividade. Ele pode trabalhar em mais de um local e, inclusive, também em contrato nesta situação. Tá? Como no caso das pessoas que trabalham em residências, né? Sim. Que você pode contratar até 2 dias por semana para A diarista, diaristas, empregado, nesse caso aí já não existe vínculo. Na situação... Naquela primeira do garçom tem o vínculo. Nesse caso, a sugestão é que se faça isso. Sim. É que se faça isso. Por quê? Ele terá os benefícios. Ele terá os benefícios. Ele terá o INSS recolhido e isso conta para efeitos de aposentadoria. Se ele for um empregado que exerce atividade em uma outra empresa... àquilo que ele... São os 2 dias só. Então tem o piso salarial, hipoteticamente falando, eu vou dar um número mais arredondado para facilitar. Se for o salário de 1.000, ele receberá proporcionalidade de acordo com o piso salarial estabelecido pela categoria. Tá? Mas, conforme eu mencionei, infelizmente, a maioria dos empresários não utilizam disso e ele prefere muitas vezes contratar um empregado para trabalhar 2 dias no final de semana e pensando que isso não gera vínculo empregatício. E pode gerar. Dependendo da habitualidade, porque todos os requisitos do contrato de trabalho estão ali preenchidos. Ele é pessoa física, o trabalho é prestado com habitualidade. Existe ali a onerosidade que é o pagamento de salário independente. Subordinação. Olha para você ver a lacuna que existe. Todavia, a legislação é mal aplicada. Você acabou de dizer aquilo que eu falo. Quer dizer, o empresário ele precisa necessariamente olhar pelo lado da assessoria especializada, né? Estou dizendo isso porque eu sou advogado, porque a gente é advogado nessa área do trabalho. Mas porque o empresário muitas vezes pensa isso que você falou. Fala, bom, 2 vezes por semana ele ouviu dizer isso, ou um contador ouviu dizer, e falou, não, 2 dias por semana não gera vínculo empregatício numa atividade. Na outra atividade pode gerar. E aí quando esse funcionário é desligado, né, aí vem o problema pode acionar e ele correr o risco. Um risco que seria desnecessário se ele tivesse... Todo risco é desnecessário a partir do momento que ele pode sanar com uma assessoria adequada. Positivo. É justamente essa situação. Então tem que se ter as cautelas, porque hoje, tanto o empregador doméstico quanto o empregador geral, ele não faz a consultoria. Ele não procurou advogado antes, ele não faz esse enlace do contador com o advogado. Isso é prejudicial e o custo
pago por isso em processos de trabalho é muito grande. A Justiça do Trabalho, felizmente, ela tem primeiro, ela pertence à Justiça Federal, então a estrutura deles geralmente são boas. E existem juízes competentes que procuram, dentro do possível, fazer essa conciliação entre as partes. Porém, o número de processos cresce a cada dia. Cresce a cada dia por quê? Por causa da mudança da legislação, por causa das mudanças que o próprio STF às vezes traz e, ao invés de ajudar, ele prejudica. Veja bem o exemplo da Constituição Federal. Deixa eu fazer uma parte, porque assim, você falou que cresce assustadoramente, né? Sim. Mas cresce por quê? Vamos voltar naquele ponto. Porque o empresário desconhece a sua obrigação e o funcionário desconhece o seu direito, que aí alguém vai contar para ele que tem, e aí ele sai da empresa e vai fazer a reclamação, justamente, né, com toda a razão, fala, não obedeceram tal direito que eu tenho, e o empresário fala assim, pô, mas eu não sabia que eu tinha que pagar isso para ele. A gente volta lá para o princípio, se fosse adequadamente orientado, o funcionário não teria esse problema e o empresário também não. Nenhum nem outro, Paulo. Exatamente. Não nós temos um terceiro, nós temos um sócio que é o governo. Sim. Hoje, aproximadamente 94% do que você paga são impostos. Ou seja, se você tem um salário de 1.000, você vai pagar aproximadamente mais R$940 por mês. Porque esse grande... Desculpa, me repete. 94% sobre a sua folha de pagamento. Ah, sim. Tá. Praticamente então, dobra. Praticamente dobra. Infelizmente, por mais que se tenham criado aí os sistemas simples e outros, ainda o empregador é onerado, e muito. Se você verificar na Justiça do Trabalho, o grande número de processos que temos é trabalho sem anotação da carteira de trabalho. Sim. É comum, e hoje vem a cada dia e está inovando isso, você contratar o empregado sem o registro. Mas olha o risco que você tem. E se o empregado tem um acidente de trabalho ou até mesmo vem a óbito? Aí piora a situação, tá? Então o governo tem parcela de culpa nisso. Ainda ele não incentiva, ele não reduz a carga tributária. A carga tributária, ela é a responsável pelo maior parte... O sujeito ganha 1.000, custa 2.000 e recebe 1.700, 1.600. Não, ele não recebe, ele recebe os 1.000. Os outros, eles são os S's da vida, os encargos, não, tá? Desculpa. Então essa parte vai para o governo, é um sócio majoritário. Ele ganha 1.000, custa 2.000 para a empresa. Sim. E recebe... R$800 ou 700. Quando muito, porque ainda vai o INSS, tá? Contribuição sindical, que eu ia chegar lá. E em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, veio o artigo 8º que diz: ninguém é obrigado a sindicalizar ou manter-se sindicalizado. Sim. Até 2017, obrigatoriamente, todo e qualquer empregado tinha que pagar um dia de salário para o sindicato. Isso caiu recentemente. Caiu recentemente. Só que o que aconteceu? Começaram-se as demandas e criaram novamente a contribuição assistencial. E o Supremo foi... endossou dizendo que poderia descontar o empregado, todo aquele empregado que não fizer a carta de oposição, ele terá que pagar. Aí você vai lá no sindicato, a contribuição, tem filas quilométricas para entregar uma carta. Agora veja você. Só pode ser feito pessoalmente. Veja você o tamanho da bolha que se formou.
Quando o Supremo deu essa decisão, ele não delimitou de quando para quando. Sim. Ele não estabeleceu um marco para dizer, é daqui para adiante. Sim. Daqui para trás, não. O que os sindicatos começaram a fazer? Ajuizar ação contra, Sim. em face da empresa, cobrando os 5 anos. Então, exatamente. Os 5 anos. Isto, agora, nós já defendemos aí diversas empresas agora, eu te fazer uma pergunta, mas eu vou te economizar, porque não seria... Eu fico pensando, será que isso foi sem querer? Será que isso aconteceu por incompetência dos nossos magistrados? Não é, porque os nossos magistrados são cultos, são inteligentes, são capazes de produzir uma decisão melhor. É que aí, às vezes, os interesses, tanto sociais como empresariais, como do próprio sistema governamental, age de uma maneira para proteger um lado e acaba desfavorecendo o outro. É uma coisa muito, muito complexa. Qual é a sugestão, doutor José Antônio? Hoje, vocês atuam aqui em Osasco, né? São Paulo, você está há 30 São Paulo, anos. Cotia, Grande São Paulo. Praticamente a Grande São Paulo. Nós atuamos em todas as áreas e às vezes até em outros estados, porque nós temos clientes também em outros estados. No momento, Paulo, é apresentar a defesa. Tá. Tem E tem uma que apresentar assessoria a defesa especializada para evitar o problema. Essa seria a sua sugestão. Primeiro, hoje, quando se fala em sindicato, muitos empregados eram contrários ao sindicato. Por quê? Há anos atrás, todos sabem muito bem a situação que se formava no ABC, e eu entendo até que havia uma extrapolação dos poderes que eram outorgados aos sindicalistas. Sim. Entravam e fechavam empresa e assim por diante. Eu acho que o sindicato ele tem que andar de braços dados com a empresa, porque a sobrevida da empresa é a sobrevida deles também. Eu também concordo, porque a função do sindicato é proteger o trabalhador, né, e o empregador, dos abusos contrários a ele, e o empresário, o empregador. Por quê? Sim. Porque a principal função do sindicato, na minha opinião, é garantir que aquele trabalhador tenha trabalho para exercer. Se ele é contra a empresa, ele prejudica a empresa acaba fechando, perde o mercado de trabalho. Se ele protege mais o empregado, ele acaba ele acaba custando muito caro, a empresa não tem interesse de contratá-lo, vai partir para uma outra região ou para um outro tipo de contratação também. Não. Então, a responsabilidade do sindicato é muito importante. Desculpa, Antônio, nós temos um tempo limitado. Sim. Primeiro, muito obrigado por você ter atendido o meu convite e vir aqui. Vai vir outras vezes, porque o assunto é muito, muito, muito extenso e muito complexo, né? Obrigado pelas sugestões, pelo que você trouxe. Tem outras coisas que a gente precisa abordar aqui e eu queria te pedir assim, primeiro que você deixe um contato seu. Para quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a produção do programa ou diretamente com o Dr. José Antônio. E queria que você deixasse uma mensagem para empresários e para funcionários. Paulo, eu acho que a mensagem ela vai de encontro a uma frase em que você pode ver em dezenas de locais por aí. Consulte um advogado. Essa é a primeira coisa. Seja o empresário, seja o empregado. Especializado naquilo que você precisa. Positivo. Naquele assunto que você precisa. Procure o advogado. Muito bom. Que muitos interpretam que todas as vezes que você for até um escritório de advocacia, você vai pagar um absurdo. Não é esta. Não é. Não é a situação quando se faz o preventivo. Sim. Tá, você vai e faz esse trabalho preventivo. Tá? Só para não estender... Primeiro, meus contatos, o telefone é 3115-0770. 011, né? É 11, que é São Paulo. O e-mail
é carvalho-advocacia@hotmail.com. E eu agradeço Tem algum aí. Instagram do Tem escritório? Instagram, é Carvalho Advocacia SP, tá? Então, se tiverem dúvidas, vocês têm aí os meios, seja por telefone, seja por e-mail ou Instagram, para, evidentemente, tirar as dúvidas, tá? E fico imensamente aí lisonjeado de ter sido aqui convocado, né, para Não foi esse à toa. podcast. A sua competência e a sua lealdade com os seus clientes, que eu conheço há muito tempo, e que eu fiz um elogio escancarado aqui no começo do programa, porque é verdadeiro, é que fizeram acontecer esse convite. Você está convidado para outras vezes ir aqui. Nós vamos ver se conseguimos coletar dúvidas que as pessoas que nos assistem tenham e vamos encaminhar para você. Obrigado aí. Muito obrigado por você ter vindo. E uma boa noite a todos. Pessoal, boa noite, muito obrigado por mais esse programa. Obrigado ao Gold Star Patentes e Marcas. E boa noite para vocês. Até quinta-feira que vem, às 9 horas.